Fala galera, bem-vindos aqui ao Lembrete Racional, nosso episódio número 17. Eu sou Ulisses Dias, mestre em finanças, analista CNPI, mais de 20 anos na renda variável de experiência prática, mais de 42 mil alunos. Estou aqui para ajudar você a tomar decisões mais racionais de mercado, baseado em artigos acadêmicos. E ao meu lado eu tenho aqui o grande Christian Wachsberger, meu grande amigo que me ensina muito e também a gente vai tentar ensinar vocês algo e a gente nesse processo também aprende. Bom dia, Christian, como é que você está, irmão? Bom dia, Uli. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio número 17 do Lembrete Racional. É um prazer enorme estar aqui mais essa semana para a gente compartilhar conhecimento, a gente falar de artigos acadêmicos e ir aprimorando cada vez mais o nosso processo de investimento, levar conhecimento para as pessoas. Eu tenho certeza de que quem está assistindo esse conteúdo tem investidores iniciantes, intermediários e avançados. E o objetivo aqui é que cada um, colete um pouco de conhecimento e vá cruzando, as coisas para que possa desenvolver um processo de investimento muito claro, sabendo por que comprar, por que manter e por que vender um ativo, né? Então, a proposta do episódio de hoje, pessoal, é a gente falar do mercado de ETFs, que vem crescendo bastante, no mercado americano, principalmente aqui no Brasil, ainda é incipiente. Como que você pode utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta fantástica, né? Os fundos de índice, para investir com menor risco e, mesmo assim, estar diversificado, né? E com um baixo custo, que isso é muito importante, né, Uli? Com certeza. A indústria de ETFs ela nasceu ali na década de 80 e ao longo dos últimos quase 40 anos, a gente tem visto como houve uma junção entre a academia e a prática do mercado, né? Então, só para dar um contexto histórico aqui, na década de 60, um banco americano chamado Wells Fargo, que seria aí algo muito parecido com o Bradesco no Brasil, ele começou a financiar pesquisas sobre o mercado financeiro, porque um entendimento é que os bancos podem gerar dinheiro com isso, mas outro entendimento, e é um dos grandes motivos pelo qual a gente traz tanto conteúdo educacional aqui, é que quando o investidor ele está imbuído de mais arcabouços educacionais, mais conhecimento sobre o que ele está fazendo, ele tende a operar mais. Isso aí é o que a instituição financeira quer estimular da nossa parte, né? Então, houve uma evolução que você acompanhou aqui dentro já do lembrete racional, de toda essa dinâmica histórica das finanças acadêmicas. E aí, em algum momento, a gente teve ali Harry Markowitz falando sobre o que é risco, como você diversifica a tua carteira. Depois a gente teve o William Sharpe falando sobre o CAPM, Capital Asset Pricing Model, tendo o beta, que é o risco mercado. E a partir disso veio uma hipótese, né? Vamos lembrar que a hipótese dos mercados eficientes não é uma teoria, é um teste de uma hipótese. E o que seria um mercado eficiente, Christian, no teu entendimento? O mercado eficiente seria um mercado, em tese, perfeito, onde as novas informações são, sim, instantaneamente refletidas no preço. Então, a gente não conseguiria ter uma vantagem em relação ao mercado, mas isso não significa que a gente não consegue ter retornos acima dele. A gente consegue, sim, ter retornos acima do mercado, desde que a gente esteja assumindo mais risco do que o mercado. Tá? Então, essa é a lógica por trás dessa hipótese dos mercados eficientes. Aí, quando a gente fala de investimentos, como a gente já falou nos episódios anteriores, né? Se expor na renda variável é uma decisão inteligente, é uma decisão racional, né? Quando a gente está acumulando capital, com foco em 20, 30 anos. Essa é uma decisão importante. Só que a forma como a gente vai se expor a esse mercado de renda variável vai interferir nas probabilidades de sucesso que a gente vai ter. O investimento em ações, historicamente, ele é um jogo vencedor, um jogo vitorioso. Só que dependendo da forma como a gente vai se expor, a gente pode tornar esse jogo vencedor em um jogo fracassado. E a maior parte dos investidores, os que não têm métodos, que estão começando, tentam entrar no mercado, né, selecionando ativos, fazendo o chamado stock picking, né, encontrar as ações. Então, como a gente falou episódios atrás, a gente falou sobre finanças comportamentais, né, a gente é muito suscetível aos vieses na tomada de decisão. Então, o investidor ele vai ter a preferência por ações de loteria, ações de glamour,
Quando ele faz isso, ele está diminuindo as suas chances de sucesso, né? Até eu comentei de que tem um estudo mostrando de que o investidor individual, ao selecionar ações, ele tem resultados piores do que o macaco que faz escolhas aleatórias. Como o investidor, ele não tem conhecimento, mas ele quer jogar o jogo do mercado, ele vai tomar decisões emocionais, né? Focando em ativos, viés ancoragem, né? A gente também falou, o ativo caiu, vou comprar mais. A gente tem centenas de casos, né, de pessoas que compraram Casas Bahia, Magazine Luiza e até hoje estão com esses ativos na carteira, simplesmente porque o ativo caiu e a pessoa pensou, vai voltar a subir em algum momento, então eu vou ir acumulando. E o que essa pessoa teve? Uma perda de capital. Então, o ETF, né, que é um fundo fechado, ele diversifica em vários ativos, é uma cesta de ações, ele vai nos resolver 90% dos problemas, porque ele vai te fornecer baixo custo, a taxa de administração dos ETFs é de 0,10 a 0,20, não é de 2,20, como você pagaria num fundo aberto, que o assessor ou agente do banco ele te oferece. Você tem uma alta liquidez, consegue comprar e vender com facilidade, não tem que esperar 30 dias para receber o capital se você for resgatar. E você também vai ter a diversificação, porque esse é um outro ponto, né? A maioria dos investidores, eles têm apenas 5 ações na carteira. Ações de loteria, ações de glamour, e essas ações muitas vezes são altamente correlacionadas. Então ele não usa a diversificação ao seu favor. Então, o ETF ele vai eliminar o risco de ações individuais, de setores de mercado e a necessidade de selecionar ativos. Vai permanecer apenas o risco do fator que está sendo rastreado, né? Então, se a gente está comprando IVB11, a gente está se expondo ao risco de mercado nos Estados Unidos. Se a gente está comprando VOV, a gente está se expondo a small caps de valor. Então, tem outros fatores de risco ali, tá? Então, mesmo que a gente decida fazer uma carteira somente de ETFs, tá? É importante dizer que isso não é 100% passivo, né? A gente costuma falar, investimento passivo. Mas eu considero que nenhuma estratégia de mercado é 100% passiva, porque você vai ter que, de tempos em tempos, olhar para os pesos desses ativos na sua carteira e fazer um rebalanceamento, né? Então, você vai ter que agir mesmo assim, só que dentro, né, de uma governança, de uma estrutura muito mais segura e que te maximiza as probabilidades de sucesso no longo prazo, né? Perfeito. E aí, para a gente complementar esse contexto histórico, a partir dessa hipótese eficiente dos mercados, que muita gente acredita que ela foi provada, muita gente acredita que não foi provada. Na década de 80, a gente teve um empresário chamado John Bogle, que ele começou a trazer isso para o mercado financeiro através do instrumento ETF, né? E quando eu estudo o contexto histórico de como que essa inovação ela foi apresentada para o mercado, eu vejo muitos paralelos com o que a gente vê hoje dentro da transformação cripto para o mercado, né? E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor se cripto é bom ou ruim, estou falando só das desconfianças do mercado. E aí a gente viu isso se desenvolver muito em dois países especificamente, o Japão e os Estados Unidos. Esses dois países, eles têm milhares de alternativas diferentes sobre ETFs. Então, a gente vê ETFs para commodities, a gente vê ETFs para renda variável, a gente vê ETFs para renda fixa. A gente atualmente está vendo uma transição de inovação no mercado, onde a gente vai ter ETFs, onde eles já têm uma carteira diversificada, ou seja, a gente vai poder comprar um ETF que ele é 50% renda fixa, 50% renda variável, 70% renda variável, 30% renda fixa, e isso vai diminuir ainda mais os custos dos investidores para implementar as estratégias. E dentro desse processo, a gente viu ali em 2007 o Warren Buffett fazendo uma aposta pública que mudou de forma irreversível como o grande público enxerga as carteiras de menor custo formadas através de ETFs e através de uma média que reflete aí a lógica dos negócios, que é o SP500, especificamente nos Estados Unidos. Então ele apostou US$ 1 milhão, falando que alguém que quisesse comprar 5 fundos de Wall Street que viesse apostar com ele. A gente teve um cara chamado Ted Sides que aceitou essa aposta.
hoje em dia, com o meu entendimento aí de educação financeira e marketing, eu vejo que esse Ted Sides ele foi gênio ao aceitar essa aposta, porque ele conectou o nome dele a Warren Buffett de uma maneira muito barata, né? E aí o Warren Buffett ele acabou ganhando essa aposta. E o mais interessante é que logo depois de 2007 a gente teve a crise de 2008 e os fundos de Wall Street eles tiveram uma rentabilidade melhor do que do ETF, do SP 500, do fundo indexado, né? Como ele tende a chamar. E isso gerou aí uma discussão também. Até hoje tem gente que fala e essa aposta, na verdade, provou que os hedge funds, os fundos de fundos, eles têm um valor, já que eles tiveram uma rentabilidade melhor nesse momento de crise e fez jus ao objetivo desses fundos, que é dispersar risco dentro da carteira, né? Aí, se aprofundando um pouco mais, e a gente vai retomar e vai repetir várias vezes alguns conceitos durante o lembrete racional, o investidor racional, ele é aquele que busca uma rentabilidade ajustada ao risco adequada, né? Então, não é que a gente quer ter retorno a qualquer custo, a gente quer ter um retorno ajustado ao risco, que ele seja positivo e cada vez melhor. Os investidores que alcançam esse retorno ajustado ao risco superior à média, eles estão criando algo que é chamado na indústria financeira de alfa. E ao longo do tempo, a gente tem visto outros pesquisadores trazendo outros riscos, e aí a gente está falando dos fatores de investimentos, porque, no final das contas, o objetivo é que não haja alfa no mercado. Todo tipo de retorno excedente ele seja explicado através de algum risco que foi mapeado, né? Então, uma das críticas que tanto eu quanto o Christian a gente tem aqui aos fundos que tem como benchmark o Ibovespa, por exemplo, é que pessoas com capacidade de investimentos e entendimento sobre os riscos poderia criar uma carteira que tem mais riscos identificáveis. Como esses riscos são maiores do que simplesmente o risco de mercado, que é medido pelo Ibovespa, esse fundo aqui ele geraria uma taxa de performance, porque teve um retorno maior do que o Ibovespa, mas não seria de graça, não seria um alfa isso, seria somente um risco que ele assumiu, mas como o cliente ele não consegue entender que existem outros riscos, ele está pagando essa performance quando, na verdade, ele está assumindo esse risco, né? Então, isso seria algo assimétrico para o cliente pagar essa recompensa. Estou Ele errado aqui paga, nessa que eu estou falando, Christian? concordo 100%, ele paga para receber alfa, mas recebe beta, né? Exato. É isso que ele recebe. Eu tenho aqui um artigo, só para complementar o que eu havia falado antes, um artigo bem interessante que saiu em abril do ano passado, do Hendrik Bessenbinder, tá? Retorno de longo prazo para os acionistas, né? Evidências de 64 mil ações globais. Esse artigo ele investiga o desempenho de ações de uma ampla amostra global, abrangendo 64 mil ações de diferentes países entre 1990 e dezembro de 2020. Uma das principais conclusões é que os retornos de longo prazo são altamente concentrados em um pequeno número de ações que superam consistentemente o mercado, enquanto a maioria das ações representa retornos abaixo da média ou até negativos. Para ser mais exato, 55,2% das ações americanas e 57,4% das ações não americanas tiveram desempenho inferior às letras do Tesouro dos Estados Unidos de um mês, em termos de retornos compostos em toda a amostra. Os autores também descobrem que os 2,4% das empresas com melhor desempenho respondem por todos os 75,7 trilhões de dólares em criação de riqueza líquida do mercado de ações global entre 1990 e dezembro de 2020. Fora dos Estados Unidos, o percentual é ainda menor. 1,4% das empresas respondem pelos 30,7 trilhões em criação de riqueza líquida. Aí a gente vai discutir depois sobre algumas críticas que são feitas em relação ao mercado de ETFs, que eles podem criar algumas distorções, mas isso aqui mostra por que você ir para o jogo sem ter método e querer selecionar ações, as suas chances de ter sucesso elas são reduzidas. Aqui dentro do ecossistema, da Master Business, do limite racional, a gente tem estratégias testadas e validadas no tempo, que são estratégias de fatores,
onde a gente consegue, com consistência, ter retornos acima do benchmark a longo tempo. Mas a gente sabe por que isso acontece, porque a gente está assumindo riscos esses que são mapeados. Tá? Então, para selecionar ações, você tem que seguir uma lógica muito racional do porquê comprar, do porquê manter e do porquê vender. A gente aqui não defende o buy and hold em ações. A gente defende até que você faça buy and hold, mas então em ativos diversificados, como os ETFs, porque eles vão te permitir o baixo custo, com diversificação, né? E você vai diferindo o pagamento de imposto lá para frente. Porque os ETFs eles vão fazendo a reciclagem dos ativos de tempos em tempos, sem que você tenha que pagar o imposto, né, sobre o ganho que está sendo realizado ali naquele ativo, né? Então essa é uma grande vantagem. Então, pensando aqui do ponto de vista da evolução de um investidor, a gente trabalha aqui com pessoas que saem do iniciante total, né? A pessoa que está querendo sair da poupança. E aí o primeiro passo que ela dá é ir para um Tesouro Selic, que seria o ativo em reais. E vamos falar aqui da realidade brasileira, mais conservador do mercado, uma vez que é uma emissão pública e o Tesouro, o governo, ele consegue emitir reais, ou seja, ele não tem por que dar um calote nessa dívida. E ele pode até gerar inflação antes disso, né? E aí depois a gente tem um segundo passo, que é o seguinte: esse investidor de renda fixa, ele vai para a renda variável. E aí a gente vê que um dos principais erros do investidor é ele estar subdiversificado, ou seja, muito concentrado em poucas ações. Ele tende a comprar ações com alto grau de familiaridade, então aquilo que a mídia especializada ou a grande mídia traz de nomes, ele percebe com menos risco e ele acredita que comprar aquilo ao longo do tempo vai trazer bons retornos, até porque a gente tem uma disponibilidade de informações onde essas empresas que deram certo fazendo essa estratégia, elas estão na mídia até hoje, né? Então, vamos traduzir isso aqui para a prática. Muita gente quer ter Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Ambev na carteira, por quê? Porque essas são empresas muito relevantes dentro do nosso cotidiano. Essas empresas, quando a gente está falando de dados sobre o mercado financeiro, são normalmente trazidas como exemplos de sucesso. E aí a gente acredita que, olha, todo mundo que comprou a Petrobras desde a década de 70 até hoje ganhou dinheiro, até porque a gente está vendo a Petrobras perto das suas máximas históricas. Só que a gente teve outras empresas que tinham características parecidas, e eu aí, por ter uma experiência um pouco mais longa no mercado, vi essas empresas definhando e deixando de existir. Eu vou trazer aqui como exemplo a Telemar. A Telemar, ela já foi a grande estrela da Bolsa, ação mais negociada, empresa mais relevante, empresa tida como tecnologia de ponta. E a partir disso, houve uma inovação, destruição criativa dos negócios, e essa empresa ela deixou de existir. Ela hoje virou a Oi, que virou aí um grande mico, muita gente ainda acredita nela, acho que um resquício disso. E aí, para te dar um direcionamento mais objetivo do que você deveria fazer em termos de diversificação, você primeiro deveria entender que a diversificação que a gente fala é uma diversificação a partir de 40, 50, 60 ações. Quando a gente trabalha aqui no Master Business, a gente trabalha com um portfólio mais concentrado, onde o mínimo aceitável que eu trabalho é com 10 ações, o que já é uma concentração relativamente alta, né? Mas aí, para trazer um pouco mais do meu histórico acadêmico, a minha dissertação, minha tese de mestrado, né, meu trabalho de mestrado é sobre o viés caseiro, onde os investidores brasileiros eles deveriam ter uma participação de renda variável muito relevante em relação aos Estados Unidos, e aí a gente está falando aqui do instrumento mais específico, que é o IVVB11, onde, se a gente quisesse ser passivo no mercado mesmo, a gente deveria reproduzir a quantidade e os pesos de renda variável do mundo, onde os Estados Unidos teria algo próximo de 65% de representatividade e o Brasil 1,05% de representatividade. A gente tem um ETF chamado WHLD11, que é o World 11, ele tem algo parecido com essa participação, mas a gente vê que os investidores eles acabam não tendo essa exposição. E isso acaba gerando uma concentração em alguns ativos, o que não é explicado
por uma questão lógica, muito mais pela familiaridade. Então, isso é um viés emocional do investidor que acaba afetando a diversificação dele lógica, né? E a partir disso, a gente também vem para explicar alguns motivos do porquê que você tem que ter renda variável. E aí a gente tem algo chamado Equity Premium Puzzle. E aí o Christian vai explicar o que é o Equity Premium Puzzle. Só antes, acho que a gente já falou sobre isso nos episódios, mas existe um viés de sobrevivência, né, no mercado. Então, as ações que a gente vê hoje são as ações que sobreviveram, mas tem centenas de outras empresas que não estão mais aqui hoje, né? Que existiam lá atrás. Se a gente pegar uma amostra de empresas, lá de 2000, por exemplo, de Bovespa, vai analisar quantas ainda estão hoje dentro de Bovespa. Você vai ver que tem muitas empresas que não existem mais. Então, existe esse viés de sobrevivência, e por isso que os índices de ações globais, eles têm essa tendência de alta no longo prazo, quando você afasta bem ali o gráfico, tá? Mas isso não significa que as ações sobem no longo prazo. As pessoas confundem muito isso, né? Ah, eu vou comprar qualquer ação aqui porque sobe no longo prazo. É para longo prazo. Isso é uma furada. Então, tem que tomar muito cuidado em pegar essas frases de efeito, essas frases prontas que tem na internet e tornar isso uma lei, escrever na pedra. Tem que tomar muito cuidado. Aí, em relação ao prêmio de risco, né, de você investir em ações, Ô, Christian, deixa eu só complementar algo que é importante nisso que sim, você falou, né? Existe um livro muito famoso chamado Ações para o Longo Prazo, de um autor chamado Jeremy Siegel. E esse livro aí, ele traz uma base de dados que hoje, através da computação que o Google trouxe, foi evidenciado que esses dados eles estão errados, né? Que esses dados eles não são a real verdade sobre o mercado. E aí eles expandem a população de dados aí sobre o mercado financeiro e mostra que durante a Guerra Civil Americana houve um período de 50 anos onde a renda fixa ela performou acima das ações, o que invalida todo o argumento que esse livro aí ele traz sobre ações para o longo prazo. E a gente ainda vê muitos pseudo-gurus ou experts em investimentos trazendo isso como se fosse uma verdade, né? exatamente. Aí, em relação ao mercado de ações, tá, no longo prazo, a gente espera que a média das ações ela tenha um retorno superior à renda fixa, porque a renda variável ela é mais arriscada, né? Simplesmente você pegar o capital que estava na renda fixa e colocar isso numa renda variável, em ações, você vai ter uma volatilidade maior. Por ter uma volatilidade maior, você tem o risco de ter um retorno negativo, retorno inferior à renda fixa em horizontes de curto prazo. Então, por existir este fator de risco, tá, é que as ações elas precisam entregar um prêmio em relação à renda fixa. Tá? Aí a gente pode analisar também o perfil, né, dos investidores que têm ações. O investidor, o jovem, né, ele está se formando, ele está se estruturando, então ele não tem muita disponibilidade de caixa para investir. Já o idoso, aquela pessoa que está acima de 60 anos, que está na fase de desfrutar do patrimônio dela, ela tende a investir mais em ativos de renda fixa. Então, o risco da renda variável fica concentrado no investidor de meia idade, de quem tem ali na casa entre 30 e 50 anos. E essa pessoa, ela está construindo família, ela tem um emprego, muitas vezes ela tem uma empresa, então ela tem que, para ela ir para a renda variável, tem que existir ali algum prêmio para ela tomar essa decisão. E é por isso que também as ações elas precisam entregar retornos superiores à renda fixa, porque senão, se não tiver ali um prêmio atrativo em relação à renda fixa, esse investidor que em tese é racional, ele não vai colocar o dinheiro em ações, ele vai ficar simplesmente na renda fixa. Então essa é uma explicação lógica, racional do porquê que no longo prazo a gente deve ver, né, no mercado americano, a gente deve ver as ações elas superando os ativos de renda fixa, né? Aí eu trago um artigo, que é um artigo do autor Robert Barro, chamado Rare Disasters and Asset Markets in the 20th Century. Basicamente, a tradução livre aqui é de desastres raros e mercados de ativos no século XX. Então, basicamente, ele fala que existe uma possibilidade de grandes crises econômicas, e aí ele dá como exemplo a Grande Depressão, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois a gente expandiu isso aí para a crise do petróleo, a gente viu a crise da poupança na década de 80 nos Estados Unidos, depois a gente viu a bolha.com, crise imobiliária, a gente viu também a pandemia
agora na década de 20, e isso faz com que essa volatilidade ela vá para extremos, onde a gente normalmente não vê, né? Então, alguém aqui que tem menos tempo de mercado acaba achando que o que aconteceu na pandemia, onde teve aquela queda forte e depois o mercado voltou para o patamar rapidamente, que isso é o normal de uma crise. E não, existem janelas de tempo onde a gente viu o mercado ele ficar 5, 7 anos sem realizar uma nova máxima, né? A gente, pelo menos pega aqui no Brasil, a gente nunca superou em dólares o ápice da crise de 2008, né? Então, isso aí tem que ser compensado dentro desse, desse dinamismo aí dos preços, para que esses fluxos de caixas que são incertos no futuro das empresas, eles sejam descontados a uma taxa de juros que compense esse risco. Essa que é a lógica do mercado financeiro. Então, é Eles, isso que explica esse puzzle aí das ações. muitos autores também falam do risco de golpe duplo, né? A pessoa ela tem a empresa dela, ela tem o emprego dela, CLT, e ela investe em ações. Então, quando chega uma crise muito forte, ela pode perder o emprego, ela pode ver a empresa dela perder receita, e ao mesmo tempo as ações estarem em queda. Então, esse risco de golpe duplo também faz com que as ações elas tenham que entregar um prêmio por esse risco, né? Aí, em relação ao mercado, né? A gente pode citar o Japão, né? Recentemente, quanto tempo ele levou para fazer uma nova máxima, né? Levou muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, né, quem investiu em ações de valor no Japão conseguiu ter retornos muito melhores, né? Então, por isso que é interessante, é importante a gente entender essa dinâmica dos fatores, né? Exato. Aí eu vou trazer um outro artigo, que é o Solving the Equity Risk Premium Puzzle, que é do Ravi Kashyap. E depois teve uma resposta do Mesra e do Prescott, que falaram do puzzle, né? Que é esse mosaico, esse quebra-cabeça do Equity Risk Premium. Então, eles têm uma outra explicação do porquê que existe esse prêmio das ações em relação ao mercado financeiro, que é simplesmente as pessoas quererem consumir. Então, as pessoas elas querem comprar carro, casa, e ao invés de botar esse dinheiro para poupar, isso tem a ver com a formação bruta de capital da economia, né? Porque a gente tem que lembrar que no final das contas, quando a gente compra uma ação, a gente está apoiando o capital próprio das empresas, a gente se torna dono disso. Isso vai ter uma mescla junto com um capital de terceiros, que normalmente são dívidas que as empresas pegam junto a instituições financeiras ou emitem a mercado através de instrumentos chamados debentures, e é isso que vai financiar a produção de novos bens. Então, esse capital que produz os bens, ele tem que ser remunerado. Só que ele está concorrendo com os próprios bens. E é por isso que as pessoas talvez expliquem aqui, né, segundo esse artigo, que essa alternativa ao consumo, ela precisa ser premiada com um retorno maior, porque eu não deixaria de consumir com casa, com carro, com viagem, para não ganhar nada em troca. Então, isso seria uma explicação simples do porquê que existe um prêmio para quem investe, né? E aí, esse prêmio para quem investe está na taxa livre de risco, que seria a renda fixa, eu emprestar dinheiro para o governo brasileiro ou americano, e aí, a partir disso, como existe um risco maior na renda variável, esse prêmio ele é um pouco mais elevado. Então, esse aí seria um outro artigo que a gente vai compartilhar aqui com os alunos do Master Business. O Christian também vai compartilhar com os clientes dele. Exato. Agora, falando um pouco sobre essa indústria de ETFs, né, o crescimento dela, até trouxe aqui um gráfico para mostrar isso. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui a gente tem o market share dos fundos ativos versus os fundos passivos. Então, aqui vocês podem ver, aqui em vermelho, né, o crescimento disso ao longo do tempo. Lá na década de 90, representava em torno de 2, 3% os fundos passivos. E agora, em 2024, ultrapassou. Então, em 2024, né, ali em janeiro, 50,15% do mercado estava em fundos passivos e 49,85% em fundos ativos. Tá? Então, no mercado americano, principalmente, está tendo essa migração, né, dos fundos ativos para os fundos passivos. E aí começam a ter algumas discussões, né, porque
Tem pessoas que acreditam que existe uma bolha dos ETFs, afirmando que eles interferem na capacidade do mercado incorporar informações de maneira eficiente nos preços. Se o preço de uma ação está subindo apenas porque ela está incluída em um índice, em vez de ser resultado de uma análise criteriosa e de um gestor ativo, então podem haver erros de precificação. Com bilhões de dólares migrando para fundos de índice ponderados por capitalização de mercado, parece ser uma preocupação válida que as ações maiores, que compõem uma maior parte do índice, estejam sendo irracionalmente inflacionadas, enquanto as ações menores elas acabam sendo esquecidas, deixadas de lado. Se isso estiver acontecendo, né, as grandes ações populares, como as do S&P 500, vão se tornar sistematicamente supervalorizadas e as ações menores, menos conhecidas, vão se tornar sistematicamente subvalorizadas. Aí, agravando essa percepção de distorção do mercado, está o fato de que as ações de pequenas empresas de valor nos Estados Unidos têm subdesempenhado em relação às ações de crescimento de grandes empresas. Isso há bastante tempo, já por mais de uma década. Então, no longo prazo, a gente espera que as ações pequenas de valor elas superem as ações de crescimento large caps. Tá? Mas essa não é a primeira vez que acontece. Esse fenômeno de as large caps elas superarem as small caps. Antes, lá na década de 90, antes de estourar a bolha.com, aconteceu algo semelhante. E nessa época, como eu mostrei ali no gráfico, né, os fundos de índice tinham ali em torno de 7, 5% do mercado. Tá? Então, mesmo que ocorra de os fundos de índice chegarem a um nível de negociação que possam criar distorções de preço, cada distorção dessa vai criar uma oportunidade para que um gestor ativo venha e faça ali uma arbitragem. Tá? Se houver mais distorções, mais gestores ativos, eles vão ter essa oportunidade de gerar o alfa, de vir e bater o mercado. Então vai se criar um certo equilíbrio, né, entre gestão ativa e gestão passiva. Aí eu trouxe um outro artigo para complementar isso. Deixa eu compartilhar ele aqui. Mas esse artigo aqui é escrito pelo Sanford Grossman e o Joseph Stiglitz, tá? Sobre a impossibilidade de mercados informacionalmente eficientes. Foi escrito lá em 1980. Então, os autores eles explicam que o mercado ele deve existir em um estado de equilíbrio. Se o mercado ele fosse perfeitamente eficiente, todos iriam investir em fundos de índice, o que levaria a distorções de preço. Portanto, assim que o mercado ele para de precificar os ativos corretamente, o gestor ativo ele vai lucrar ao fazer essa arbitragem dos preços, levando mais pessoas a investir ativamente. Esse estado de equilíbrio, conhecido como o paradoxo de Grossman e Stiglitz, ele diz que os mercados não podem ser perfeitamente eficientes por sua natureza, porque essa eficiência perfeita os tornaria ineficientes naturalmente ao longo do tempo. Isso aí, para você que está com um pouco mais de dificuldade de entender essa lógica, imagina que eu tivesse que aparecer todo dia com o mesmo corte de cabelo, né? Então, no limite, eu teria que cortar o cabelo todo dia, porque ele cresce todo dia. Só que existe um tempo para isso acontecer, né? Então, se eu determinar que eu vou cortar o cabelo semanalmente, então semanalmente vai ter algo para o meu cabeleireiro cortar. Então, é como se o mercado ele ficasse ineficiente, aí vão lá os gestores ativos, que estão em cada vez mais número, com mais ferramentas e com mais capital, e eles vão lá e equalizam isso, ou seja, cortam o cabelo. Aí, quando ele desequilibra, eles vão lá e cortam o cabelo. Então, esse processo ele fica cada vez mais ajustado e cada vez mais pessoas estão competindo para cortar esse cabelo, que é a ineficiência do mercado. Por isso que o jogo da gestão ativa ele fica cada vez mais nas mãos dos investidores profissionais e fica cada vez mais desvantajoso para o investidor de varejo. Beleza? Mas vamos lembrar, isso não quer dizer que você não deveria estar fazendo a administração do teu capital. E sim, você saber qual a identidade que você tem que adotar como investidor no mercado. E aí a gente está falando para você ter uma identidade racional, uma vez que você quer ser remunerado pelos riscos já conhecidos. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, ô Christian, nesse primeiro artigo que você trouxe das 64 mil ações e falando que apenas 1,4%
alguns porcentos das ações geraram a criação de riqueza, significa que a gente está falando da agulha. E aí, ao invés de procurar a agulha no palheiro, a gente está falando da gente comprar todo o palheiro, porque a partir do momento que a gente compra o palheiro, a gente tem certeza que a gente vai estar levando a agulha para casa. Essa é a lógica de quem investe através de ETFs. Eu não sei onde é que está a agulha, mas eu quero levar e eu tenho que levar lá para casa, e essa agulha é o premium do mercado de renda variável sobre a renda fixa. Então, quando eu levo o palheiro para casa, eu estou levando a agulha e eu estou garantindo que eu estou conseguindo esse retorno. Agora, Mesmo que, pode só falar. deixa eu só complementar, mesmo que poucas ações, né, tenham retornos atrativos, isso é suficiente para compensar aquela quantidade enorme de ações que vai ter retornos inferiores da renda fixa. Então, essa é a natureza do mercado de ações, né? Mesmo que você, ao comprar um ETF, esteja se expondo a empresas ruins, empresas que não vão performar, você também vai estar exposto a uma Nvidia, a uma Apple, a uma Microsoft, a um Google. E essas empresas é que vão mudar o jogo e fazer com que você tenha esse retorno, que você colha esse prêmio do mercado de ações. Exatamente. Aí, voltando aqui para o assunto das distorções que investir em ETFs podem gerar, vamos voltar para o princípio básico do que gera mudança de preço, né? O que gera mudança de preço é as expectativas dos investidores, o risco que eles esperam e o crescimento também que eles esperam daquele ativo. E isso, no final das contas, na prática, é o que gera oferta e demanda. Quando a gente tem uma demanda não explicada por um ativo, ele tende a ficar mal precificado. Então, a gente volta aqui na ideia de que se está entrando um caminhão de dinheiro, e hoje em dia a indústria de ETFs ela já ultrapassa 10 trilhões de dólares, a gente está vendo que está entrando um dinheiro brutal no mercado, e esse dinheiro ele tem que ser alocado nessa proporção que esse índice ele fala. Só que lá tem uma ação que ela não teria demanda. E ela começa a ter demanda porque esses fundos eles precisam estar alocados nessas proporções. Então, se entra 10 trilhões de dólares e esse fundo ele tem que ter 1% numa ação XYZ, a gente está falando que precisa entrar ali 100 bilhões de dólares para um certo ativo ou uma certa classe de ativos. Isso pode estar gerando uma demanda que não tem explicação. Aí eu entro aqui com esse artigo, né? Esse artigo do Benjamin Blau e do Ryan Whitby, ele fala de skewness, short interest and the efficiency of stock prices. Então, traduzindo aqui livremente o título desse artigo, skewness é a inclinação da curva de retornos de uma ação ou de um grupo de ações. Short interest seria as pessoas que estão vendendo para ganhar dinheiro com a queda de um preço de um ativo. E a eficiência do preço das ações está relacionado a ação estar bem precificada em relação ao seu risco. Então, quando existe essa demanda que ela não é explicada e simplesmente por uma questão de mercado, onde os clientes eles querem estar expostos a essa média e essa média ela gera uma demanda, o short interest ele vai fazer o seguinte: algum investidor ativo ele vai falar, olha, essa ação aqui ela está começando a ficar muito cara para o risco dela. Eu vou vender ela, fazer o short interest para ajustar ela para o preço justo. Então a gente tem um mega investidor no Brasil muito respeitado, e eu aqui não estou querendo desrespeitar ele ao discordar, que é o Luiz Barsi, que ele fala que os vendidos, né, o short, ele não é saudável para o mercado. E aqui esse artigo ele está falando exatamente o contrário, e eu concordo com isso. Quem opera short, quem opera vendido, está deixando o mercado mais eficiente porque está corrigindo alguns exageros que podem ter sido gerados por vários motivos, mas esse aqui que a gente está falando é somente um deles. E aí, Uma para você que está das querendo buscar oportunidades no mercado, saiba, se você vê um mercado ou uma ação que ela está começando a ter muito volume e ganho de valor de mercado,
essa ação rapidamente vai ser incluída num índice. E esse índice vai gerar uma demanda por essa ação, o que vai fazer com que o preço dela suba ainda mais. A gente tem um exemplo que aconteceu no mês de agosto e julho de 2024, que é uma empresa chamada Ambipar. Então, a Ambipar ela está com uma negociação extremamente fora do normal, porque ela acabou subindo mais de 500%. Isso atrai a atenção da mídia, onde muita gente que nunca compraria essa ação acaba comprando por causa do viés de atenção, e essa empresa ela ganha ainda mais volume. E por causa disso, ela acaba ganhando um peso maior nos índices, e isso gera uma demanda ainda maior. Ou seja, é um ciclo de reforçamento de um padrão que ele pode gerar uma distorção muito grande. Em algum momento, isso vai gerar uma oportunidade de alguém shortear essa ação e ganhar ainda mais dinheiro. Só que existe um custo para isso. E aí a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre esse caso específico. Uma das premissas das finanças clássicas, né, é que não existem limites para a arbitragem. Só que a gente vê que na prática essa premissa é muito questionada, porque tem muitos ativos onde você não tem essa disponibilidade do aluguel, ou se tem o aluguel ele é muito caro. Então, nesses casos aqui onde a gente vê erros de precificação, às vezes o preço ele tende a demorar a voltar para o preço correto, vamos dizer assim. Por quê? Porque quem faz essa correção do preço é o personagem do arbitrador, tá? É o gestor lá do fundo. Esse cara, ele administra o dinheiro, mas esse dinheiro ele não é dele, o dinheiro é do cotista. Então, o gestor, ele entende que existe uma oportunidade de arbitragem ali, de entrar vendido no ativo. Só que ele pensa em todas essas questões que ele acabou de falar. Vai que esse negócio continua subindo, subindo, subindo. Eu tenho que deixar a minha cota aqui mais ou menos bem na parada. Então, ele não vai entrar, né, pisando fundo no acelerador como deveria naquela posição, porque ele sabe que existe esse risco. Então, o preço ele vai demorar mais do que deveria para ser ajustado. Tá? Aí eu trouxe aqui um outro artigo que complementa essa questão do aluguel de ações, que também, ao meu ver, é algo sadio para o mercado, né? Então, esse artigo aqui foi escrito pelo Darius Palha e o Stanislav Sokolinski, tá? Gestão passiva de ativos, empréstimo de títulos e preços de ativos. O artigo, ele constata que o crescimento dos fundos de índice reduziu o custo de venda descoberta das ações. Os fundos de índice, eles detêm passivamente grandes quantidades de ações, o que permite eles emprestar esses ativos para outros investidores que querem fazer o short selling. Essa é uma importante fonte de receita para esses fundos de índice e é uma das razões do porquê a taxa de administração que eles cobram é tão baixa. Com base nisso, como o artigo sugere, a concorrência pela receita de empréstimos de valores imobiliários, esses ativos, diminuiu o custo da venda a descoberto. Então, há um bom argumento de que o crescimento dos fundos de índice está eliminando os maus gestores ativos e diminuindo o custo da venda a descoberto. E esses dois fatores em conjunto, eles ajudam a tornar o mercado mais eficiente. Tá? Aí a gente pode considerar o outro lado desse argumento. Vamos supor que os fundos de índice realmente estejam elevando o preço das ações maiores, enquanto as ações de valor de pequenas empresas estão sendo ignoradas. Como a gente deve abordar essa situação? A resposta simples é subponderar as ações de crescimento large caps e sobreponderar as ações de valor small caps na carteira. Isso é algo que provavelmente deve ser considerado a qualquer momento. Por quê? Porque a gente está se expondo a um maior risco ao fazer isso. E quanto maior o risco, maior é a expectativa de retorno. Se o mercado ele não está quebrado, se ainda está precificando os ativos adequadamente com base no risco, então as ações de valor small caps têm retornos esperados mais altos do que as ações de crescimento large caps. Se o mercado está desequilibrado devido aos fundos de índice, então as ações de valor de pequenas empresas estão atualmente subvalorizadas e as ações de crescimento de grandes empresas estão sobrevalorizadas. Em qualquer um desses casos, né, uma inclinação da carteira em direção às ações de valor de pequenas empresas é uma abordagem sensata, racional. E, por fim, ele conclui que se a indexação tornou o mercado de ações menos racional, essa mudança deve ser vista como uma oportunidade para os gestores ativos, em vez de um obstáculo. Afinal, se o mercado, se eles
Se a gente tem um mercado perfeito, né, onde todos os ativos estão no preço correto, eles não têm nenhuma função, né? Eles só têm função se a gente tem desequilíbrios no mercado. E a função do gestor ativo é corrigir esses desequilíbrios. Aí, esse papo tá muito alto nível, cara. Espero que a galera esteja curtindo aqui e aprendendo com isso. Aí, baseado nisso que o Christian falou, eu vou trazer aqui mais uma visão prática, né? Você ficar short numa ação pequena é muito mais tenso, é muito mais perigoso do que numa mega cap, uma empresa em tamanho gigante. Por quê? Uma empresa pequena, ela pode ser comprada e isso gerar um pulo assim, ó, ela subir 30, 40% de um dia para o outro. Esse risco existe. E o investidor, ele sabe disso, né? Só que quando a gente vai fazer short numa empresa, vamos dizer aqui a Petrobras, a gente sabe que a Petrobras ela não vai ser comprada por ninguém. Pelo menos a grande probabilidade disso acontecer é o que o mercado está precificando. Porque, primeiro, que o governo ele tem uma visão de manter essa empresa no seu controle, né? E ter alguém com dinheiro suficiente para comprar a Petrobras é algo também um pouco mais complicado. Então, esse ativo ele tende a ser mais bem ajustado em termos de informações. E aí eu vou trazer um artigo que ele fala sobre a implicação de preço do ruído, né? Noise. Esse artigo é do Christian Golding, do Shihari Santosh e do Xintang Zhang. E aí o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre um termo que a gente ainda não falou muito aqui, que é o enigma da volatilidade idiosincrática, que é uma observação de que a volatilidade de um ativo ela está relacionada ao seu retorno esperado de maneira inesperada. Por quê? Lembra lá dentro da lógica do investidor racional? Quanto maior a volatilidade, desvio padrão e variância, maior deve ser o risco e o retorno, consequentemente, né? Só que a gente já falou aqui em episódios anteriores do Lembrete Racional da anomalia do beta. A anomalia do beta, do low beta, mostra que as empresas com menos volatilidade, elas acabam tendo um retorno ajustado a risco maior. É exatamente essa idiosincrasia da volatilidade. Agora a gente vai parar dentro desse conceito e eu vou explicar algo relacionado a isso e como o Elon Musk, de maneira muito inteligente, joga com o mercado dessa maneira, porque ele deve com certeza conhecer essa ideia, né? Quanto mais disperso for o retorno de uma empresa na previsão dos participantes de mercado, maior tende a ser a precificação desse ativo. Por quê? Vamos olhar agora no caso da Tesla. O Elon Musk fala dos humanoides, que é um mercado endereçável que na cabeça dele é de mais de 25 trilhões de dólares. Seria basicamente a gente pegar um robô com inteligência artificial que ele vai se comportar como um humano, então ele vai limpar nossa casa, vai trabalhar nas fábricas, vai fazer garimpo de ouro, de mineração, vai até para a Lua, para Marte, para colonizar. Ou seja, o potencial disso é meio que limitado. Então vamos falar que existe 1% de chance disso acontecer. Se o mercado endereçável é de 25 trilhões de dólares e a Tesla, tiver 1% desse mercado, a gente está falando da possibilidade de ela valer 250 bilhões de dólares a mais. Se existe essa possibilidade, no valuation dessa empresa, isso tem que estar colocado. Só que existe também a possibilidade disso não se materializar. Só que isso tem que estar no valuation se a gente estiver pesando de maneira justa todos os possíveis cenários. Então, essa possibilidade de cenários faz com que o preço ele infle. Só que esse preço inflado ele vai gerar uma ação mais cara e como a probabilidade é inclinada para o fracasso, porque a maioria das coisas tem a possibilidade, mas não se concretiza, que a gente viu lá nas 64 mil ações, isso vai gerar um preço de ação maior, mas que no final vai entregar menos retorno. Então, dentro desse artigo aqui, implicações de barulho, a gente está falando exatamente que essas incertezas sobre a demanda de um ativo e a tendência dos seus pagamentos serem altos ou baixos, isso vai influenciar o preço desse ativo. E o que foi descoberto nesse artigo é que quando esses pagamentos são propensos a uma alta, isso gera um retorno menor.
e isso vai gerar também uma distorção que os ETFs vão sofrer, beleza? Então, a gente precisa entender que as empresas de menor porte, elas têm muito mais incerteza, na média, sobre isso. E é o que a gente fala das ações de loteria. Como essas ações de pequeno porte, elas têm a possibilidade de uma virar a Amazon, elas, na média, estão mais caras e os investidores estão menos propensos a fazer short nelas, exatamente por quê? Porque isso tem um risco e um custo mais alto. Quanto Ficou? maior a, quanto maior a volatilidade de um ativo, né, o que que isso reflete? Uma dificuldade do mercado em encontrar valor justo desse ativo. Então a gente vai ver, né, muitos ativos aí, ações de empresas complexas, né, que a volatilidade vai ser muito maior. Agora, em empresas do setor de saneamento, setor elétrico, bancos, a gente percebe que esses são setores onde a volatilidade ela tende a ser muito menor, na média. Por quê? Porque não existe ali uma grande incerteza, né, o que que vai acontecer no futuro. Agora, uma empresa disruptiva, né, o mercado pode projetar várias coisas e as probabilidades dessas coisas acontecerem, né, e tudo isso vai trazer volatilidade para o preço. E o investidor iniciante, o investidor que não tem método, ele é atraído por essas ações altamente voláteis, né? E aí entram as ações de loteria, porque ele pensa, "Pô, se é volátil, uma hora é para cima, outra hora é para baixo, eu vou comprar e vai que é para cima a explosão. Então eu vou ganhar muito dinheiro ali. Só que ele superestima essa pequena probabilidade de sucesso, né? Exato. Aí eu vou trazer aqui um outro artigo desses mesmos pesquisadores, Christian Golden, o Shirihari Santoshi e o Xing Zhang, que é o Disagreement, Skewness and Asset Prices, aonde eles continuam nesse mesmo tema, mas isso mostra que quanto mais uma ação ela tem a subir, mais forte é o efeito de discordância entre os analistas sobre esse preço. E vamos pensar aqui em dois setores específicos que têm uma maior inclinação para o fator crescimento, né? Que é biotecnologia e tecnologia em si. As possibilidades são tão altas do que pode acontecer que muitos analistas discordam sobre o que vai acontecer. E isso gera um preço mais alto, né? E aí, só para a gente agora amarrar isso na prática, como isso vai ser incorporado pelo beta, e esse beta vai ser mais alto, a gente vai achar empresas com tendências muito fortes de alta e tendências muito fortes de queda. E isso abre uma oportunidade para a gente fazer trend following nessas empresas, né? E aí, por outro lado, quando a gente tem empresas de tecnologia que tem 100 bilhões de dólares em caixa, 150 bilhões de dólares em caixa, isso está diminuindo a dispersão desses investimentos, desses ativos, o que gera uma maior previsibilidade sobre o futuro e isso acaba diminuindo essa incerteza e um preço mais justo, né? Então, quando o Warren Buffett ele vende grande parte da carteira dele que estava aplicada na Apple, e ele fica com mais caixa, isso aumenta a probabilidade da Berkshire Hathaway estar sendo precificada a um valor justo ou até estar subprecificada dentro desse cenário, né? Eu trouxe aqui, Uli, uma listinha de ETFs, tá? Vou dar aqui como sugestão para as pessoas analisarem. Então eu peguei por fator mercado, baixa volatilidade, small caps, small cap value, small cap growth, value, growth, momentum, quality e dividendos. Tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, fator mercado. Quero me expor ao fator mercado nos Estados Unidos. Quais ETFs a gente tem? A gente tem IVV, que é o mais conhecido, e a gente pode comprar ele aqui no Brasil através do código IVVB11. A gente também tem o VOO, que só muda o emissor. A gente também tem o RSP. Qual que é a diferença do RSP para os outros dois? Ele vai ter pesos iguais entre as ações. Tá? E aí existe uma discussão dentro do mercado que é a seguinte: eu deveria comprar um índice ponderado pela capitalização ou com pesos iguais entre as ações. Tá? E aí eu fiz uma análise em relação a isso, tá? Até trouxe aqui no TradingView. Eu peguei o RSP e dividi ele pelo IVV. E aí o que a gente percebe, né? Que tem
períodos onde o ETF que tem pesos iguais supera o ponderado pela capitalização, e outros períodos onde é o contrário, onde o IVV, ponderado pela capitalização, supera o RSP, que tem pesos iguais. Tá? Então, a gente pode perceber, né, que em junho desse ano, tocou na mesma região lá de 2009. Tá? Então, atualmente, aí nos últimos anos, né, o IVV, que é ponderado pela capitalização, tem superado o RSP, que é pesos iguais. E faz sentido, uma vez que o IVV ele tem, né, um peso relevante em empresas de tecnologia. Aí eu aprofundei esse estudo. Eu peguei desde 2003 as cotações tanto do IVV quanto do RSP e simulei quanto teria tido de retorno, né, uma pessoa que investiu R$ 1.000 em cada um deles. Tá? E o que a gente percebe? O RSP superou o IVV ali com uma certa margem. Teve 794% de rentabilidade contra 743% do IVV. Aí o desvio padrão do IVV foi de 1,17% e do RSP 1,27%. O drawdown médio do IVV foi de 8,42% contra 7,8% do RSP. Agora, o drawdown máximo do IVV foi de 55,97, enquanto do RSP foi de 59,92. Então, essa decisão de comprar um ETF que é ponderado pela capitalização ou um ETF que tem pesos iguais, tem os prós e tem né, os pontos a favor e os pontos contra. Tá? O ponto a favor de você comprar um ETF que tem pesos iguais é que você vai ter uma exposição maior em empresas menores. Então, isso te abre a possibilidade de colher esse prêmio do fator tamanho. Em contrapartida, em crashes de mercado, em grandes quedas, essas empresas menores elas tendem a cair mais. Então, você vai estar exposto a um risco de drawdown maior. E como a gente viu aqui, né, o drawdown máximo do RSP foi maior do que do IVV. Aqui eu trouxe o gráfico de drawdown, né? Então, aqui na crise de 2008 e na crise de 2020, nessas duas crises, o RSP teve um drawdown superior ao do IVV, justamente porque ele tem essa exposição maior nas empresas com valor de mercado menor, né? E o ETF, por ele ter pesos iguais, ele vai fazer o reequilíbrio, né? Então, uma ação que subiu vai ser vendida, vai ser comprada uma outra ação que caiu ou então que não subiu tanto. Então, ele é feito esse rebalanceamento ao longo do tempo. Aí também existe um outro argumento de que você comprar um ETF de pesos iguais reduz o risco de exposição a bolhas, né? Bolha tecnológica. Então, essas empresas elas estão subindo muito, elas vão ter um peso relevante dentro do ETF. Então, quando eu estou comprando um índice que tem pesos iguais, eu vou estar fugindo desse risco, vou estar diversificando esse risco, ok? Aí, só complementando aqui, então, falando dos outros ETFs, de outros fatores, para se expor ao fator de baixa volatilidade, a gente tem SPLV, VFMV. Se eu quero me expor em small caps, a gente tem o VIOO. E small cap velho, a gente tem o VIOV. Aqui no Brasil, a gente pode comprar ele através do SVAL11. A gente tem o small cap growth, onde eu posso comprar isso através do VIOG. Fator valor, a gente tem o VTV e o VFVA. Fator crescimento, a gente tem o VUG. Fator momentum, a gente tem o MTUM, a gente pode replicar aqui no Brasil através do código BMTU39. A gente tem o VFMO. Fator qualidade, a gente tem o VFQY. E fator dividendos, a gente tem o Noble, que é um ETF que compra empresas que têm crescido seus dividendos por 25 anos consecutivos. E a gente também tem o VIG, tá? Que aí, no caso, ele investe em empresas pagadoras de dividendos, focando ali em ações que estão crescendo os dividendos aí por 10 anos consecutivos. Então, achei interessante trazer essa lista aqui para o pessoal ter essas opções e estudar mais a fundo. Muito bom, muito bom. Só para complementar aqui, acho que uma dúvida que a gente nem pensou, mas eu acabei de pensar nela, Christian. A gente tem vários fornecedores, várias empresas fornecedoras de ETFs, né? Então, eu vou falar aqui a Vanguard, a BlackRock, a Invesco, a Dimension. Então, todas essas empresas, elas são fornecedoras de ETFs, mas essencialmente o ETF
ele é uma casca que ele tem ativos dentro, né? Então, não fica muito preocupado qual que é o fornecedor desse ETF, não. Uma outra crença que eu gostaria aqui de trazer, Christian, para galera, é que tem muita gente aí e muito vídeo no Instagram viralizando, falando que a BlackRock é a dona do mundo, que eles têm não sei quanto de tantas empresas. Gente, ele é o seguinte, imagina que você tem uma colaboradora na tua casa, que você dá R$ 100 para ela ir lá no mercado e comprar Nutella. Se o caixa lá do supermercado ele for ver essa pessoa comprando Nutella, ele vai achar que é ela que está comprando, igual as pessoas acham que é a BlackRock está comprando, né? Mas quem vê a cena inteira sabe que aquela pessoa só foi a mando de outra executar aquilo. Então, saiba, a BlackRock, ela não é dona de nada, porque o dinheiro que ela usa para comprar é dos cotistas, dos acionistas desses fundos ETFs, né? E até esse é um dos motivos pelo qual muita polêmica existe sobre qual deveria ser o posicionamento da BlackRock e dessas fornecedoras de ETFs sobre alguns assuntos de governança dessas empresas. Eles tendem a se abster de votar em algum tipo de decisão, exatamente porque eles não querem emitir uma Não é opinião essa sobre como função, né? aquela empresa vai ser gerida. Eles só querem ser Um um investidor intermediário. passivo, né, intermediário dentro dessa dinâmica. Exato. Essa não é a função deles, né? Eles não são gestores ativos, eles são gestores passivos. Eles simplesmente querem ter a exposição àquelas empresas. Não interessa as decisões que sejam tomadas ali. Isso não é a função da BlackRock, né? Exatamente. Cara, esse episódio foi maneiro pra caramba, cara. Agregou bastante o pessoal, agregou para mim. Tenho certeza que o pessoal agregou bastante também. Exatamente. Vamos encerrar por aqui. Tem algum livro para recomendar, ô Cris? Vou recomendar O Investidor de Bom Senso, escrito pelo John Bogle. Eu acho que eu não recomendei antes esse livro, mas é um livro muito bom, acessível para todo mundo, iniciante, para intermediário. Então, eu recomendo que façam a leitura desse livro. John Bogle é o pai aí desse mercado de ETFs, é o fundador da Vanguard, né? Então, um livro bem interessante e vai agregar bastante aí para vocês. Tá. E eu vou recomendar um outro livro que eu recebi do meu amigo Fábio Figueiredo, que é Outra Dimensão da Bolsa, né? Então, esse livro aqui, ele fala sobre algo que é o contrário do que a gente discutiu dentro desse episódio. Fábio Figueiredo, para quem não sabe, na minha opinião, é a pessoa que mais entende análise técnica, que fala em português, que eu conheço. Ele foi meu professor há 10 anos atrás. Foi ele que me deu a oportunidade pela primeira vez de falar na internet. Então é um grande amigo que eu tenho respeito e carinho enorme. E eu tenho certeza que esse livro aqui, ó, vai quebrar várias crenças. Para quem é aluno do Master Business, muitos dos estudos que o Christian ele já fez lá dentro dos encontros mensais foram inspirados nas mesmas lógicas aqui que o Fábio traz dentro desse livro, tá? E é isso, né, Cris? O É isso, estou na metade do livro, já estou lendo ele desde ontem. que que tu Fica aqui minha aprendeu aí que vale admiração. a pena compartilhar? Ele fala sobre ciclos presidenciais, padrões de sazonalidade, o Sway May and Go Away. É interessante, principalmente eu gosto de analisar o ciclo eleitoral, né? Então a gente está no ano de meio de mandato aqui no Brasil, e anos de meio de mandato tendem a ser laterais. O mercado não tende a pegar uma tendência muito clara. E a informação que ele trouxe ali, que é interessante, é que o drawdown máximo do Ibovespa nesses anos de meio de mandato é na casa de 9,5%. Se a gente olhar, foi muito próximo ao que ocorreu esse ano aí. Então a gente tem um mercado que até agora não pegou uma tendência muito clara e apresentou ali um drawdown na casa de 9, 10%. Ou seja, está tudo dentro do esperado. Exatamente. E aí a estratégia para você ganhar dinheiro com isso seria fazer lançamento coberto no Bova 11, né? Galera, Exatamente. esse episódio aqui foi muito rico. Espero que vocês tenham a, o paladar para poder apreciar isso que a gente trouxe. Eu aprendi muito aqui dentro desse episódio e é só o começo. Tamo junto. É só o começo. Tamo junto.